Olá, tudo bem? Na nossa série de autoconhecimento de hoje, vamos falar sobre a clareza de pensamento. Essa é uma habilidade inata da mente humana. A nossa mente já é programada para poder pensar, analisar, questionar e optar pelas melhores soluções. Que tipo de ações nós faremos frente aos desafios e às situações do cotidiano. Então, a mente tem já dentro dela, já faz parte dela, essa habilidade de ver as coisas com clareza, de conseguir analisar as variáveis das situações e chegar ao melhor resultado, ao melhor procedimento, à melhor atitude. No entanto, essa habilidade da nossa mente, muitas vezes, ela é prejudicada, ela deixa de se expressar, ela dificulta a expressão dessa habilidade por conta de não usarmos a mente para vivermos no presente. Toda vez que estamos aí envolvidos com questões do passado, com situações passadas, ou temerosos em relação a situações do futuro, e esse estado mental de se colocar lá atrás ou lá na frente, que nos tira do momento atual, do momento presente, isso faz com que nós percamos essa clareza de pensamento. Aí já começa aquela confusão mental. A gente não consegue lidar com as situações do dia a dia justamente porque não estamos presentes no dia a dia, no que está acontecendo. Na grande maioria das vezes, se a gente não se policiar, as decisões erradas são tomadas porque nós não estávamos presentes, nós não estávamos prestando atenção. Não tem quando uma pessoa está conversando com a outra e uma delas começa a viajar, né? E aí a pessoa diz, vem cá, você está prestando atenção? Você está ouvindo o que eu estou te falando? Justamente por quê? Porque essa habilidade de pensar, de analisar, ela só é possível de ser feita quando nós estamos focados, ligados no momento presente. E hoje em dia são muitos os estímulos ou muitas as situações que nos levam a sair do presente, né? A culpa é algo que sempre nos prende ou nos leva ao passado. Nós nos sentimos culpados por certas atitudes que cometemos, né? Isso faz com que a gente fique enredado naquela situação que já passou, que já aconteceu. E por que nós não devemos nos sentir culpados? Porque hoje, no momento presente, quando a gente faz essa análise, olhando para trás do que aconteceu, aí nós fazemos essa avaliação. Isso eu não deveria ter feito. Só que, naquele momento lá atrás, a gente não tinha a informação que nós temos hoje, né? Que hoje o evento já se passou, aí você consegue olhar para trás e analisar. Mas naquele momento a gente não tinha essas informações que nós temos agora. Por isso que agora é muito fácil julgar, né? Agora é muito fácil, como se fala, apontar o dedo, né?
apontar o erro. É muito fácil agora, mas naquele momento lá a gente não tinha nem ideia de tudo que iria se desenrolar a partir daquela ação, né? A partir daquela atitude, daquele determinado momento. Então, por isso, a culpa é uma energia que nós devemos urgentemente nos desconectar, porque ela em si não traz nenhuma verdade. Porque se na situação lá do passado, se nós pudéssemos agir de outra forma, nós teríamos agido. Não adianta agora olhar para trás e dizer, poxa, isso aqui eu deveria ter feito diferente. Mas naquela hora você não sabia. Naquela hora você não tinha esse entendimento e não tinha essa capacidade de análise e de avaliação. Justamente porque, provavelmente, naquela hora, a gente não estávamos presentes no agora, naquele momento específico. Porque quando você está presente, quando você está ali com a sua atenção focada, você consegue fazer as análises, você consegue verificar o que se apresenta, o que você vai fazer, o que pode desenrolar daquilo, se realmente essa é a melhor atitude e como é que a gente consegue perceber isso. Aí é pelo que a gente sente. Nunca nós devemos tomar nenhuma ação baseado num sentimento negativo, num sentimento de uma frequência baixa. Né? Quantas vezes já nos arrependemos de coisas que falamos ou que fizemos no momento de raiva, né? No momento de irritação, no momento de tensão, de briga. Então, é para a gente avaliar que se nós estamos focados no presente, a gente consegue perceber isso. A gente consegue perceber essa energia, né, que está nos tirando do equilíbrio, essa energia de uma frequência mais baixa, uma energia negativa, que vai fazer com que nós tomemos uma ação que não é a melhor, que não é a mais adequada. E aí o que vai acontecer? Aí lá na frente a gente vai olhar para trás e se arrepender e dizer, poxa, eu não devia ter feito aquilo naquele momento. Só que naquele momento você já se deixou envolver por essa energia mais baixa e aí fez o que fez. Então não adianta agora se culpar porque já foi, já aconteceu. Naquela época, se você tivesse presente, se você tivesse consciente, você ia perceber essa energia mais baixa se aproximando de raiva, de irritação, e ia dizer, bom, se eu estou sentindo essa energia é porque nesse momento não é para eu fazer nada. Não é para eu tomar nenhuma atitude, não é para eu falar nada, é para simplesmente eu silenciar e ir embora. E aí, porque muitas vezes nós vamos nos arrepender do que falamos ou do que fizemos. Raras vezes nos arrependeremos daquilo que não falamos e daquilo que não fizemos. Então, essa reflexão da clareza de pensamento precisa levar em consideração isso. O sentimento de culpa das ações passadas precisa ser descartado, né? Precisa ser compreendido que tudo aquilo ali foi feito por conta da energia que se estava vivenciando naquele momento. Por isso que o mestre já disse, orai e vigiai, né? O vigiai é justamente para essa autoobservação da gente sentir. Todas as nossas ações deveriam ser pautadas em energias positivas. Na hora que a gente está mergulhado ali ou envolvido
e energias contrárias, dificilmente aquilo que nós nos propusermos a fazer dará certo. Muito dificilmente, é praticamente impossível, ou é impossível, porque não há forma de conseguir um resultado positivo, benéfico, se a nossa atitude, o que está motivando a gente a agir é um sentimento negativo, né? Não tem como isso dar certo. Da mesma forma, para essa clareza de pensamento, a gente precisa tirar a ansiedade pelo futuro. Porque o futuro ainda não chegou. O futuro não é algo fixo, definido. Por que dá essa angústia? Por que dá esse desespero? Porque a gente imagina um futuro ruim, um futuro catastrófico, um futuro que a gente não quer. Então, por imaginar um futuro ruim, imaginar um problema que vai ser maior ainda lá na frente, aí hoje já vivemos dentro desse sentimento de angústia, de ansiedade. Por quê? Porque a gente só está vendo esse caminho. Só está vendo que o que virá pela frente será ruim, porque está olhando de acordo com uma perspectiva, sabe? Uma perspectiva única. Quando, na verdade, o futuro ele é totalmente aberto. A cada dia nós construímos novas linhas de futuro que se desenrolam pelo tempo. Então, a cada ação que nós fazemos, nós podemos seguir por um caminho ou por outro. Se a gente está indo numa direção errada, a qualquer tempo a gente pode parar e mudar de direção. Não é porque estava naquele caminho que será obrigatório seguir por aquele caminho até o final. Isso é completamente aberto. A todo tempo nós moldamos ou nós criamos e recriamos as possibilidades do futuro. Porque se não fosse assim, se tivesse uma coisa fixa, estabelecida, que não tem como mudar, não teríamos livre-arbítrio. Você já vem para cá e já tem um caminho onde você não pode fazer nada diferente. E isso é um caminho negativo, né? Vem um caminho de sofrimento, um caminho de problemas, que eu tenho que passar por isso mesmo. Eu tenho que sofrer, eu tenho que passar por todos esses problemas, não tem como, é meu destino, é meu karma. Não existe isso. Não existe essa coisa de tem que passar. Se está passando é porque precisa se fazer uma reflexão do porquê se está naquela situação, que ações levaram até esse momento e de que forma a gente pode modificar o nosso comportamento, as nossas ações, para seguirmos em direção a um novo futuro, a um novo caminho. Essa coisa de esse conformismo, esse conformismo com o sofrimento é que deve ser evitado. De dizer que é assim mesmo, tem que sofrer, tem que passar por isso, tem que pagar. Não existe isso. São escolhas. A gente constrói o futuro baseado nas nossas escolhas do presente. Por isso que no momento atual, no agora, é preciso estar bem centrado, sem remoer nada lá do passado e sem ficar ansioso por um futuro que ainda nem aconteceu, porque se a gente tira essas duas questões, futuro e passado, e só vive no agora, a gente consegue essa clareza de pensamento para conseguir resolver as situações, alcançar os objetivos que nós programamos alcançar dentro de tudo aquilo que a gente está vivendo. E lá dentro do nosso tarô mitológico,
a carta que fala, né, que traz essa mensagem da clareza de pensamento, é aqui o nosso Seis de Espadas. O Seis de Espadas, a gente vê Orestes em direção lá à cidade dele, ao destino, onde ele teria que cumprir a missão dele, e você vê que ele está passando, está deixando para trás um mar turbulento e umas nuvens, também nuvens negras, né, escuras. Ele está indo em direção ao mar calmo e a um céu mais claro. Por quê? Porque ele tem a clareza de pensamento do que precisa ser feito, do que ele tem que fazer e qual o caminho que ele tem que seguir. E ele só chega nessa conclusão a partir desse pensamento no presente, né? E essa é a mensagem que as cartas do tarô mitológico trazem para a gente. Cada carta tem N significados. Você vê, eu estou pegando um significado aqui do Seis de Espadas e trazendo aí para a nossa reflexão, mas cada uma delas traz um significado e uma mensagem daquilo que na nossa vida a gente precisa observar, daquela atitude que nós precisamos ter. Por isso que lá dentro da terapia tarológica, que é o trabalho de autoconhecimento que eu conduzo, lá a gente abre um jogo de tarô, né? São 10 cartas, e aí dentro desse trabalho terapêutico a gente vai trazendo essas questões que são captadas pelas cartas, né? que elas conseguem enxergar a energia de quem está fazendo o atendimento, o que aquela pessoa precisa se conscientizar, o que ela precisa avaliar dentro da vida dela, e dentro desse trabalho a gente vai orientando, vai chegando junto com quem está fazendo o atendimento aos melhores caminhos, às melhores soluções daquilo que muitas vezes a pessoa não consegue ver, não consegue por si própria enxergar, e precisa ter uma ferramenta, precisa ter um trabalho que ajude ela a enxergar certos detalhes ou chegar a certas reflexões que muitas vezes sozinhos dentro das situações nós não conseguimos chegar. Então é por isso que eu utilizo o tarô mitológico como uma ferramenta de análise para essas questões, justamente para dentro desse trabalho a gente conseguir chegar aí às melhores soluções dentro daquilo que a pessoa precisa aprender, compreender e se conscientizar. Então essa é a mensagem do Seis de Espadas, a mensagem da clareza de pensamento. Eu agradeço aí pela sua audiência aqui nesse vídeo, e até o nosso próximo encontro com mais uma reflexão aí para o nosso dia a dia, tá certo? Obrigado!